Hoje ainda trabalho de polheiro, arrumo a panela, fazia regador, torrador, só que hoje eu deixei essa função. Mas ainda conserto panelas de pressão, troco cabos, né? Mas fazia de tudo de parte de polharia. O meu pai lá em Jurucê era polheiro também. Ele era português, veio de Portugal com 11 anos. Então, eu herdei a profissão dele. Ele era polheiro, encanador, vidraceiro e mecânico de máquina de costura. Era português, mas era inteligente. Então, que eu trabalho nessa profissão faz 62 anos, só nisso aí. Mas trabalhei na roça desde 8 anos. Desde 8 anos eu trabalhei na roça, plantava, carpia arroz, milho, feijão. Tudo isso eu aprendi com 8 anos já. Eu herdei essa profissão e adoro ela, faço ela com amor, porque é o meu ganha-pão, né? Então, eu espero ainda continuar fazendo algum servicinho até que Deus me deixa, né? E estamos aqui lutando. Olha, Brodowski era uma colônia quase. Tinha 3 ruas com uma casa muito salteada uma da outra, né? E passava Mujaninha ainda, né? Que dividia a cidade, a Vila Cristal e Brodowski. Então, depois que eu mudei, era chão, todas as ruas de chão, né? Aí que depois asfaltou, né? Mas Brodowski era uma coisica de nada, né? Hoje está uma cidade, né? Enorme. E crescendo mais ainda, né? Usava para ir em Ribeirão, em Batatais, usava a Mujaninha. Era o meio de transporte. A gente não tinha aquele tempo nenhuma bicicleta. Quando eu comprei a primeira bicicleta, eu não podia sair na rua que todo mundo queria dar uma voltinha. Então, foi em 51 que eu comprei a primeira bicicleta. Aí, Brodowski tinha só o seu Almeida, que tinha umas bicicletas de aluguel, e o pedreiro Kiki, o Morando, o seu Nenê Morando, que tinha máquina de arroz, e poucos tinham. Se tivesse 10 bicicletas era muito no ano 48 que eu mudei para cá. O mais era a carrocinha, né? Até não faz muito tempo que fazia entrega que vinha pela Bugiana, era um tio da minha esposa, finado da minha esposa. O João Jacó transportava mercadoria para as casas, das casas para fazer os despachos, né? Carro de praça tinha só o seu Bídio e depois o Nestor Ribas, que faleceu faz pouco tempo, com 102 anos, né? E mais quente. E algum fazendeiro tinha uma chimbiquinha naquele tempo. Hoje, Brodowski tem mais de 1000 carros, mais de 1000 motos, né? Do coretinho da Praça da Prefeitura, que tinha a banda musical, né? Que inclusive o seu João Albarel, que era o maestro. E do alto-falante do seu Almeida também, quando não tinha música, era o Almeida que punha e anunciava tudo. Então isso aí deixou saudade, muita saudade. O pintor só pelas fotos só. Agora os irmãos dele, o seu José, o seu Eloy, a dona Ida, a dona Iris, uma tinha, no seu nome dela, chamava ela por Tata, né? E outra, eles traziam serviço para mim desde que morava aqui, depois foi para o Rio, para São Paulo,
nas férias ainda vinha, trazia ainda serviço de lá para cá para me fazer panelas para endireitar, para arrumar, né? Então, é muito conhecido o Portinari. A chácara nossa era vizinha com eles, ia até lá na rodovia, né? E a gente aí plantava abacaxi naquele tempo, em 50, 51, 52, cultivava abacaxi. A minha família e eu também ajudava. E o seu Cândido ia lá, bater um papo com meu pai, que era muito amigo, né? E ficava lá horas e horas conversando. O seu Batista, o Cândido não cheguei a conhecer pessoalmente, não. Então, agora as irmãs dele, os irmãos, conheci bem. Até inclusive uma tia da minha finada esposa morava lá e trabalhava lá, zelando a casa. Ainda não era nem o museu ainda, era só a residência dos Portinari, né? A tia da minha esposa chamava-se Ana Leme, faleceu também já. Então, a minha esposa chegou a trabalhar um pouco lá também, mas pouco tempo. Agora a tia dela morou lá muitos anos, então a gente, desde pequeno, conhece a família do seu Batista Portinari, né? O seu Batista era amigável, simpático mesmo, né? E as irmãs, a filha dele, a Dona Iris, também muito agradável, muito popular, muito educada, né? Todas elas. O seu José, ainda antes de falecer, ele vinha com aquele carrozinho, acho que é o Chevrolet Rabo de Peixe, né? Até meu filho mais velho, Zé Roberto, levava ele para São Paulo, que ele já não dirigia mais na estrada, né, o seu José. E depois ele pagava o ônibus para o Zé Roberto vir de lá para cá outra vez. Então era uma família muito amigável da gente, muito. Inclusive o meu pai comprou um guarda-roupa feito de puro aquela madeira de leia jacarandá, e uma cristaleira que era do seu Batista, né? Tivesse aquilo hoje, valeu a fortuna. Então, até pouco tempo ainda tinha pranchinha daquele guarda-roupa que a gente manchou. Era enorme o guarda-roupa. Então, a gente tinha bastante relação com os Portinares, seu Batista, Dona Domingas, a família toda.